eu sou a Graziela Rocha, estou aqui para apresentar a vocês mais uma pré-aula dos primários. E antes de começarmos a nossa lição, não se esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal ADC Educacional. A aula vai estar completinha lá para você. Agora vamos para a nossa lição? A nossa lição de hoje é a lição número 12. Paulo evangeliza um rei. Nós vamos encontrar essa passagem bíblica lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, do versículo 1 ao 32. Sugestão de corinho para você, professor, eu trouxe bastante sugestão de corinho, né? O hino oficial do trimestre, o amor de Deus, que fala de missão, né? A importância de nós fazermos a missão, evangelizar todas as pessoas. Também tem a música de Aline Nascimento, A Cada Momento, né? Também tem Caminhando Eu Vou para Canaã, Lá Vem o Trem, e o hino da harpa cristão 115, Trabalhai e Orai. Aí você escolha uma dessas sugestões para estar trabalhando com as suas crianças, que é muito importante, que já vai preparando a criança para a lição, o ensino de hoje. Vamos mais adiante. Hoje nós vamos aprender como aproveitar as oportunidades, né? Nós devemos aproveitar todas as oportunidades para falar da salvação em Cristo Jesus. Na história de hoje, um rei, né, o rei Agripa, ele estava esperando que o prisioneiro agradasse ele, pedisse favores, pedisse misericórdia em favor dele. Mas não aconteceu isso não. O que aconteceu foi totalmente ao contrário, né? Ele foi fortemente exortado para aceitar a Jesus, para aceitar a Cristo. Paulo, ele não se preocupou em defender os seus interesses, né? Em pedir o favor, pedir misericórdia por ele mesmo, não mesmo. Ele aproveitou para pregar o evangelho, para ganhar almas para Jesus, para falar de Jesus ao rei. Olha só que interessante, ele aproveitou a oportunidade que foi colocada diante dele, ele estava preso, né? Então, reforce com as suas crianças que nós devemos aproveitar todas as oportunidades para falar de Jesus, para falar do amor de Jesus por nós, que foi tão grande, né? Que nos perdoa de todos os pecados e nos traz a salvação em Jesus. O ponto central dessa lição é que nós precisamos falar da salvação em Jesus em todo o tempo. Em todo momento, a cada momento, nós devemos falar da salvação de Jesus, né? E as crianças, na aula de hoje, elas precisam entender que nós devemos aproveitar, não importa a situação que esteja acontecendo, que esteja ocorrendo. Nós devemos aproveitar tantas as oportunidades, as situações ruins como as boas, para falar de Jesus, da salvação. O destaque bíblico para esta lição, nós vamos encontrar lá em Romanos, no capítulo 10, do versículo 13 ao 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Olha só. Como é importante nós fazermos o ID do Senhor, como missionários, como evangelistas, como pessoas que fomos chamados para fazer parte do reino de Deus. Nós devemos nos enviar, fazer o ID do Senhor, para falar do evangelho da salvação, do evangelho da paz a todas as pessoas, para que elas ouçam, para que elas acreditem, para que elas venham clamar pelo nosso Senhor Jesus Cristo e assim ser salvas. Nós devemos fazer a nossa parte. Professor, não se esqueça de se preparar, né, tanto espiritualmente, como preparar todo o seu material antecipadamente para a sua aula. Quando os seus alunos irem chegando, receba eles com alegria, nunca se esqueça de recebê-los com um sorriso. Muitas vezes, por dentro, nós estamos chorando, mas a gente não pode transparecer a nossa tristeza para as crianças. Devemos recebê-los com alegria, com um sorriso no rosto, para que elas se sintam acolhidas e felizes por estar ali, fazendo parte, né, da família de Jesus Cristo. Então, converse, aproveite o momento para conversar com as suas crianças, perguntar como é que foi a semana delas, né? Cante, né, os hinos com elas que foram sugeridos, proponha um momento, uma roda, né, de conversação, para que elas venham compartilhar as experiências de pregação do Evangelho.
né, algumas que elas viram, né, se elas já pregaram, porque tem crianças que já pregaram, deram uma introdutóriazinha lá. Algumas das minhas crianças sempre fazem isso, né, dão uma introdutória, breve, simples, mas do jeitinho delas, né? Como elas e os seus familiares conheceram a Jesus, quais foram as suas experiências com Jesus, suas experiências com Deus. Logo após esse período, né, que você deve estar cronometrando para não exceder, né, o tempo, tomar muito tempo da sua aula, que a gente sabe que ainda é pouco tempo, né, que a gente tem para trabalhar, fazer todas as coisas com as crianças. Logo após a realização dessa conversação, né, atualize o plano de frequência, o panorama da lição, o panorama do trimestre, mas sempre reforçando da urgência de anunciar a salvação em Jesus. Porque Jesus ele está voltando para buscar o seu povo, e o seu povo deve estar preparado, né? Então, reforce sempre com a sua criança, aproveite enquanto elas estiverem ali, atualizando o passaporte, né, missionário delas, e reforce sobre a urgência de falar da salvação em Jesus Cristo. Nosso Memória em Ação, deixa eu preparar aqui o meu muralzinho. O nosso Memória em Ação vai se encontrar lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, só a parte A. Pregue a mensagem e insista em anunciá-la em tempo certo ou não. No tempo certo ou fora de tempo. Você, professor, leia, sempre leia na sua Bíblia, primeiramente com as suas crianças. Peça para elas, aquelas que têm a Bíblia, para que levem a sua Bíblia para a aula da Escola Bíblica Dominical, para que elas venham aprender a manusear. É muito importante que elas venham se sentir familiarizadas com a palavra de Deus, porque elas não devem achar estranho, né? Abrir um livro como se fosse um livro qualquer, não é a palavra de Deus. Então, quanto mais elas abrirem, quanto mais elas manusearem, quanto mais elas se esforçarem em ler, mais vontade elas vão ter de manusear. Depois de ler com as suas crianças, né, você, para o momento, a sugestão de hoje para o Memória em Ação é que elas façam um cartaz. Né? Você pode dividir em 2 grupos ou mais grupos, se você achar necessário, né? E leve também os impressos, que eu já deixei ali sugeridos, de diferentes situações em que a gente deve pregar a palavra de Deus, o Evangelho, a todas as pessoas. Né? Tem umas imagens no hospital, tem aqui está com a mente opressiva, meia perturbada, confusa, dividida, né? Vamos ver o que mais que eu trouxe aqui. Também está sendo oprimida, né? Espancada, também no trabalho, né? Está sendo oprimido pelo seu chefe. A família também está sendo desestruturada, a família está sendo, como eu vou dizer, meu Deus, fugiu a palavra. A família está se desmantelando, e também aos viciados. Então, eu trouxe vários modelos, né, também a libertação dos cativos, vários modelos, mas são só sugestões, como eu sempre digo, sugestões. Você vai trabalhar com as suas crianças, você pode levar revista, jornal e deixar as crianças encontrarem diferentes situações. Aí vai da sua realidade aí, professor, aí vai da sua criatividade, né, para estar trabalhando com as crianças para elas formarem o cartaz. Você vai precisar de cartolina, uma cartolina para cada grupo, canetinha hidrocor, lápis de cera, também de enfeites, né? Porque é muito bom que as crianças venham trabalhar em conjunto para enfeitar. Você vai dividir as turmas, as equipes, e também, se não tiver criança que ainda saiba escrever, você pode levar o versículo bíblico
o versículo de memorização impresso, mas em letras menores para elas colarem, né, recortarem e colarem no cartaz delas. Cada cartaz deve conter o versículo bíblico e também as gravuras. Então, você vai deixar as crianças com a sua criatividade para fazer o cartaz de acordo com a sua vontade. No final, depois de o cartaz prontinho, aí elas deverão recitar o versículo bíblico da lição. Se necessário, se você achar necessário, professor, você peça para elas repetirem o versículo algumas vezes. Mas é isso que é a sugestão do Memória em Ação de hoje, para que elas venham trabalhar, se conscientizar. É importante que elas venham se conscientizar em trabalhar em grupo. Os missionários, os cristãos, nós como os cristãos, nós devemos sempre trabalhar em equipe, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. E cada um tem uma função, mas todos em comum acordo em uma única fé, né, que é levar a salvação de Jesus Cristo a todas as pessoas. E para isso nós devemos estar unidos, em comunhão, em comum união com todos. E as crianças já devem aprender já dentro da sala de aula. Então é muito bom a gente trabalhar, fazer esse tipo de tarefa para trabalhar em sala de aula com as crianças, para que cada uma venha se organizar, se dividir. Eu vou colar os enfeites. Eu vou escrever, eu vou pintar. E assim cada uma vai fazendo uma atividade e todas irão trabalhar. É importante que elas trabalhem em conjunto. Vamos mais adiante. A nossa missão de hoje, né, o nosso kit para a missão de hoje, da mochila missionária, é o nosso cartão. Cartão. As indústrias, as empresas possuem um cartão de visita, né, para entregar às pessoas, para que elas retornem quando necessário. Retornem às lojas para comprar novamente, né? O cristão, ele também deve sempre ter em mãos, para evangelizar as pessoas, um cartão convite, né? Olha só, a gente, algumas vezes no centro, né, há algumas pessoas que estão ali entregando o folhetinho, que também eles estão fazendo a parte deles, entregando uma palavra, convidando essas pessoas ao reino de Deus, convidando essas pessoas para que elas venham se chegar mais perto de Jesus. Se chegar, não sei se eu pronunciei certa palavra. Então, para que elas conheçam Jesus. E nós também devemos fazer a nossa parte, convidar as pessoas para fazer parte do reino de Deus, para que elas conheçam e desejem ser amigos de Jesus. Porque se a gente não convidar, como é que elas vão conhecer Jesus, né? Como é que elas vão querer ser amigo de Jesus se elas não participarem? Então, para que elas sejam libertas do poder do reino das trevas, eu trouxe aqui a lâmpada da aula passada também, para que elas venham ser libertas do poder do reino das trevas, né, e sejam transportadas para o reino de Deus, que é a luz, para que elas saiam da escuridão e vão para a luz, que é Jesus Cristo, e encontre a salvação. Então, depois, né, de explicar o contexto, explicar sobre a importância de fazer o convite a outras pessoas, porque no momento que a gente vai convidar, a gente vai falar de Jesus, né? Nós vamos falar de Jesus quando convidar as pessoas. Então, ore com as suas crianças, pedindo para que Deus venha ajudá-las a ter mais ousadia e mais coragem para anunciar a salvação em Jesus para todas as pessoas. Ajuda para convidar os amiguinhos, os vizinhos, os parentes para participar da próxima aula da Escola Bíblica Dominical, que também pode ser da infantil ou a adulta, e também do próximo culto. Olha só como é importante. As crianças já vão começar a fazer missão, né? Vão exercitar essa tarefa tão importante que Jesus nos confiou, de fazer missão, de anunciar o evangelho, de convidar mais pessoas para fazer parte do reino de Deus, né? Após a oração, dê a cada criança um cartãozinho, né? Um cartãozinho para elas colocarem na sua mochilinha missionária.
a sua mochilinha missionária. Vamos mais adiante um pouquinho. Eu trouxe a sugestão do moldezinho da nossa lembrancinha, que é uma florzinha, né? Deixa eu tirar aqui, deixa eu tirar os docinhos, que eu fiz com rolinho de papel higiênico, né, ó, com rolinho, que vai ser a minha base, né, para dar sustentação, na verdade, para firmar, né, a florzinha de EVA. Você vai só recortar de acordo com a cor, né, como tá ali no moldezinho, né, e colar. A única diferença que eu fiz foi a parte de baixo do vasinho, que ali tem o moldezinho de um vaso pequenininho, mas eu achei mais interessante eu encapar essa parte aqui, a minha base de baixo do vaso. Então, eu também fiz com o próprio molde, usei o próprio rolo para fazer o molde do fundo e também da parte de trás, que eu achei também interessante para firmar as pétalas, né? Próprio rolo de papel higiênico serve também de moldezinho para fazer essa parte do fundo. E aí você pode enfeitar, colar, colocar o que você desejar, pirulitinho, chocolate, balinha, dentro da sua lembrancinha. Também você pode também fazer os coraçõezinhos, né, ou bolinhas, o desenho que você achar necessário, com as cores da salvação, um lápis de escrever. As crianças utilizam bastante na escola e quando elas olharem, elas sempre vão lembrar da importância, né, do plano da salvação. Essa é a sugestão, né, de lembrancinha de hoje, mas é claro que você, professor, vai fazer de acordo, né, com a sua ideia, com a sua criatividade. Na internet há muitos materiais, né, que eu até também tirei da internet, isso, tá? Não é obra minha, não é criação minha, da internet. Eu tirei da internet, então tem vários modelos para você estar fazendo, trabalhando o plano da salvação como lembrancinha para as suas crianças. Trouxe duas atividades também. As atividades para trabalhar com as crianças, tudo voltado para o plano da salvação, para que elas venham gravar, né, dentro do seu coração, da sua mente, a importância, né, de anunciar o plano da salvação. E para elas anunciar, para elas falar de Jesus, elas devem ter gravado nelas. Então, quanto mais elas trabalharem o plano da salvação, o significado de cada cor, né, o sentido de cada cor do plano da salvação, elas vão cada vez mais entender e ter mais segurança no falar a outras pessoas. Vamos mais adiante, a nossa curiosidade de hoje, nós vamos lá para o país da Nigéria. Trouxe algumas curiosidadezinhas, né, sobre este país. Ele fica localizado lá na África Ocidental, a sua capital é Abuja. Professor, se você achar necessário, leve o mapa mundi, né, mostre onde fica a África do Sul, mostre onde fica a Nigéria, né, os países trabalhados na curiosidade. Eu não trouxe aqui hoje, mas você pode estar trabalhando com as suas crianças. Você pode mostrar, tem um globo terrestre, mostrar no globo também para as suas crianças saberem onde fica, se localizar. Então, a primeira curiosidade é sobre o nome da Nigéria. A Nigéria, né, o nome do país, ele foi criado devido à fusão, né, à junção de duas palavras. Níger, que significa negro, e área, que significa área mesmo, uma área negra, né? Área dos negros. Segunda curiosidade, a Nigéria possui, né, a terceira maior indústria cinematográfica do mundo. Ela fica apenas atrás de Hollywood e de Bollywood. Terceira curiosidade, que a Nigéria é o país mais populoso da África e o 8º mais populoso do mundo. Olha só quanta gente tem neste país, né? A moeda oficial da Nigéria é a naira e a língua oficial falada lá é o inglês. A religião mais seguida lá na Nigéria, né, cerca de 50%, é o islamismo, né? E 40% cristianismo e o restante fica dividido entre outras religiões ou seitas. A nossa última curiosidade
é sobre quem vai visitar a Nigéria, observa que há muitas casas com placas dizendo não está à venda. Olha só que curioso, né? Que geralmente nós colocamos nas placas está à venda, mas lá é ao contrário, eles colocam placas dizendo que a casa não está à venda. Tudo isso para evitar problemas com golpistas, pessoas, né, de má índole, que vendem a casa que não é deles, vende a casa que é dos outros. Então, para eles evitarem esse tipo de golpe, eles colocam placas nas casas dizendo que não está à venda. Muito curioso, né? E agora o nosso momento, né, mais importante, que é o momento da história bíblica. Eu vou usar hoje os bonecos de rolo de papel higiênico, né, para estar ilustrando essa história, que é uma história pequena, mais simples, mas tão importante quanto as outras. Paulo, você pode pegar o Paulo. Paulo, ele sempre gostou de anunciar, de falar de Jesus para muitas pessoas, para várias pessoas. E em sua trajetória missionária, em suas aventuras, ele ajudou várias pessoas. Ele ajudou muitas pessoas em sua trajetória. Ele falava do Evangelho de Jesus Cristo em todas as circunstâncias. Quando ele estava livre, andando pelas ruas, nas sinagogas e até mesmo nas prisões. Ele também aproveitava e evangelizava, até dentro das prisões, enquanto se encontrava preso. Em todas as circunstâncias, tanto ruins quanto boas, ele falava do Evangelho de Jesus Cristo, ele falava da salvação em Jesus. E hoje nós vamos conhecer, né, a história sobre um rei. Né? Paulo, ele foi muito dedicado em evangelizar, em falar a palavra de Deus. E hoje nós vamos conhecer um relato bíblico, um relato que se encontra na Bíblia, de que ele esteve preso lá em Cesareia. Ele estava preso, mas ele sempre se dedicou a anunciar a palavra de Deus. Paulo, ele fazia tudo conforme a lei de Moisés, conforme a lei humana. Ele respeitava os templos, os costumes, as autoridades. Ele respeitava todos e cumpria toda a lei. Mas ele foi preso injustamente. Ele foi preso injustamente por causa dos judeus. Os judeus, você pode mostrar os judeus, eles tinham inveja de Paulo. Por quê? Porque ele anunciava sobre Jesus, ele falava do amor de Jesus às pessoas. E eles tinham inveja porque muitas pessoas se convertiam a Jesus. E ia cada vez mais crescendo o número de cristãos. E aí eles fizeram acusações falsas contra o Paulo. Eles começaram a perseguir o Paulo e até a pedir a morte dele. Mas o governador de Cesareia, o governador Festo, que era o governador da época, ele estava recebendo visitas, né? No seu palácio, ele estava recebendo visitas, e a visita daquele dia era o rei Agripa e a sua irmã Berenice. Mostre para suas crianças o rei, a sua irmã, o Festo, né? Estava recebendo visita deles. E depois de alguns dias, eles conversando, né? Porque eles falaram das coisas do reino, né? Sobre as governanças. E depois de alguns dias, o Festo falou sobre o Paulo ao rei Agripa. E o rei Agripa, ele ficou muito interessado, ficou curioso para conhecer este homem que os judeus estavam perseguindo, que os judeus estavam falando coisas, né, sobre ele, que até estava incomodando o governador Festo. Então, ele pediu para Festo para conhecer o Paulo. E aí eles ficaram frente a frente. Paulo e o rei, frente a frente. Quanta importância, né? Olha só. Quanta importância Paulo teve naquele momento de ficar diante de um rei. Né? Olha só como Deus muda as situações. Deus, ele faz situações para que nós venhamos
aproveitar para falar de Jesus. Há algumas circunstâncias, nós que estamos em plena comunhão com o Senhor, né? Estamos ali com os olhos atentos, com os ouvidos atentos a ouvir a voz de Deus, nós podemos perceber que diante da situação, nós devemos falar, anunciar de Jesus, mas se nós não estivermos preparados, não estivermos em comunhão, nós não vamos perceber qual é a vontade de Deus para aquele momento. Mas Paulo, ele percebeu. Né? Então, ali, você pode, professor, perguntar para as crianças. Crianças, o que vocês acham que o Paulo fez quando ficou diante do rei? O que será que ele fez? Né? Espere as crianças responderem, né? Esperem elas interagir com você naquele momento. Paulo, de frente a frente, com o rei Agripa, o rei Agripa deixou Paulo fazer a sua defesa, né? Deu a ele a oportunidade para ele se defender, para ele apresentar a sua defesa. Paulo começou dizendo que ele estava feliz, né? Feliz por estar diante de um rei, né? E poder defender das falsas acusações dos judeus, cujo costume o rei conhecia muito bem. Né? Você reforça com as suas crianças que o rei Agripa, ele conhecia o costume judeu, ele conhecia a religião judaica, ele conhecia todo o costume judeu. Então, tudo que Paulo ia falar daqui para frente, o rei, ele tinha conhecimento. Então, Paulo estava muito feliz de estar diante de um rei que conhecia o costume judeus. Mas só que no seu discurso, Paulo aproveitou para falar de Jesus. Ele não começou se defendendo, pedindo misericórdia, pedindo para ser libertado, né? Não. Ele começou a falar de Jesus. E ele explicou, né, que ele sempre foi um estudioso da lei, da palavra de Deus. Ele sempre foi um estudioso das promessas do Salvador, né? Que lá no Antigo Testamento fala sobre a promessa do Messias, o enviado de Deus, o Salvador, né? O libertador. Então, como o rei já sabia, tinha conhecimento também de toda a lei, ele também conhecia essas promessas, ele também conhecia a lei do Senhor. Então, Paulo começou dizendo que ele era um grande estudioso da lei e das promessas do Salvador. E que antes, ele mesmo, Paulo, ele perseguia, ele prendia, ele castigava os cristãos, né? Até que um dia ele conheceu Jesus. Você pode perguntar para as crianças, professor, se elas lembram como é que foi que Paulo conheceu Jesus. Como foi? Vocês lembram como é que Paulo conheceu a Jesus? Aí Paulo aproveitou para falar para o rei como é que foi a sua conversão. De que foi o próprio Jesus que apareceu a ele. Foi o próprio Jesus que o escolheu para anunciar que ele morreu pelos nossos pecados. Ele escolheu Paulo para falar que Jesus morreu para perdão dos nossos pecados, para que nós fôssemos limpos, purificados e também que Jesus ressuscitou para nos dar a vida eterna. A vida eterna. Então, Paulo começou a falar sobre isso, a anunciar sobre o amor de Jesus. O amor de Jesus, o amor de Deus pelo ser humano, pelas pessoas do mundo inteiro foi tão grande que ele enviou o seu filho, né? Enviou o seu filho para morrer na cruz, derramar o seu sangue para perdão dos nossos pecados e nos trazer, né, a vida eterna. Então, Paulo começou a falar como foi, né? E ele disse, e ele falou, e ele concluiu para o rei que ele não desobedeceu. O rei, eu não desobedeci em nada a lei. Eu cumpri a missão que foi me confiada a mim por Jesus.
Eu cumpri até o fim, mesmo perseguido, mesmo sendo perseguido, sendo preso, né? Deus tem me ajudado. Por isso eu estou trazendo a mensagem a todas as pessoas, tanto a pequenos como aos grandes. Aí mostre para suas crianças que o rei e os príncipes são os grandes, os governadores, porque eles estavam ali, né? Eles estavam ali ouvindo tudo atentamente. Ele estava anunciando a mensagem, o evangelho de Jesus, tanto as pessoas simples, como as pessoas de grande porte, as pessoas importantes, as pessoas com dinheiro, como é que eu vou dizer, aos reis, aos príncipes. Ele estava anunciando a todos. Só que aí, quando Paulo falou isso, neste momento, o Festo, o governador, ele ficou muito bravo. Nossa, mas ele ficou bravo e disse para Paulo, tu estás é louco. Tu tá é louco. Mas Paulo disse assim, não, eu estou bem. E eu estou dizendo a verdade. Né? E o rei compreendeu isso. Ele entendeu, ele compreendeu. Só que aí, o rei perguntou para o Paulo, Paulo, tu pensa que eu vou me tornar cristão, que eu vou me converter assim em tão pouco tempo? Tu acha que eu vou me converter? Aí Paulo disse, eu peço a Deus que em pouco ou muito tempo, tanto o rei quanto todas as pessoas sejam salvas. As autoridades que estavam ali, o rei, a princesa Berenice, o governador, eles foram embora. Foram embora, saíram ali e deixaram Paulo. Mas eles saíram falando que o Paulo não tinha feito nada de errado que merecesse a morte, como os judeus estavam pedindo. Né? Olha só, as autoridades, eles sabiam que isso não era motivo para a morte, mas os judeus, eles estavam pedindo, insistindo na morte de Paulo, por ele pregar o evangelho de Jesus. Olha só, Paulo, mesmo diante dessas dificuldades, mesmo estando preso, né, esperando, aguardando o momento da sentença dele, né, sentença de morte, ele não desistiu, ele não desanimou em nenhum momento e ele não deixou escapar nenhuma oportunidade, não deixou escapar nenhum momento em que ele pudesse falar de Jesus. Em todo momento, em qualquer momento, ele falou de Jesus, ele aproveitou, já que eu estou aqui, que eu estou preso, estou diante dessas pessoas, não posso mais evangelizar na rua nem nas sinagogas, mas eu vou falar de Jesus para eles. Vou falar de Jesus para o carcereiro. Vou falar de Jesus para quem está preso comigo. Vou falar de Jesus para aqueles que estão me julgando. Ele falou de Jesus a todas as pessoas em todo momento. Não importa quem fosse. E assim também nós devemos fazer. Nós devemos falar de Jesus em todo e qualquer momento, em casa, na escola, no hospital, não importa onde a gente estiver. Aí as crianças, mas eu sou pequenininha. Mas Deus usa os pequenos também. Deus usa os pequenos para confundir os grandes, né? Então, as crianças, você reforça com as suas crianças que elas devem se preparar para falar de Jesus para outras pessoas. Para o pai, para a mãe, para a avó, para os parentes, para os tios, para os amigos, para os vizinhos, para as pessoas que estão ali próximas dela, ao redor delas. Para os amigos na escola, os professores, falar de Jesus a todas as pessoas. Mesmo se ficar de castigo na diretoria, fale de Jesus. Aproveite para falar de Jesus. Mesmo se um amiguinho fez você cair no chão, na rua, brincando, fale de Jesus. Né? É tão importante de anunciar o amor de Jesus. Esse amor que foi trazido para nós, que a gente sente como somos acolhidos por Jesus, né? Fazendo parte do reino de Deus, fazendo parte de uma igreja, da igreja de Cristo.
nós temos também que falar desse amor para outras pessoas. A gente não pode ser egoísta e ficar com esse amor só para nós. Nós temos que falar, anunciar desse amor para outras pessoas também, para que elas se sintam amadas, para que elas venham tirar o vazio do seu coração. E nós, professor, chegamos ao final de mais uma lição, né? Espero que você tenha gostado das sugestões, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, né? Aproveite bem as sugestões da aula de hoje e espero te encontrar na próxima aula.